Aleluia. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o Senhor. Sejam bem-vindos no nosso acolhimento, mais uma quarta-feira, na expectativa de que o Senhor vai nos ensinar através da palavra, através do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui, e certamente seremos edificados, e cremos que Deus vai falar ao nosso coração, Deus vai falar ao seu coração, querido. Então, fique aí sintonizado. Que nem a televisão diz, olha, não vai para a geladeira agora, tá certo, pastor Ari? Não vai, tá certo. Fica na sala, traz uma pipoquinha, um chocolate Deixa quente. para ir no banheiro depois. Deixa para ir no banheiro depois, porque Deus vai falar com você, Deus vai falar conosco, e de verdade, temos uma expectativa aqui de aprendermos a respeito da palavra de Deus nesta noite. Amém, queridos? Sejam bem-vindos na liberdade do Senhor, que a sua casa seja o alvo de Deus nessa noite, que o seu coração seja o alvo de Deus, que Ele venha falar, manifestar e revelar a grandeza do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida e novamente obrigado por estar conosco. Compartilhe com um amigo, não é? Convide um irmão, convide um amigo, um vizinho para estar participando conosco aí na transmissão, tá bom? Também não deixe de compartilhar aí o seu ok, dê também o seu depoimento, dê aí o seu comentário. Isso vai nos ajudar muito a melhorar o painel que nós temos feito aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor, queridos? Feche seus olhos em nome de Jesus, abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos ajudou, e se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, provavelmente já teríamos caído no laço do passarinheiro, mas o Senhor é aquele que nos abençoa e nos guarda. Por isso, Deus, estamos aqui, Pai amado, com o coração grato ao Senhor, privilegiados pelo Senhor, de mais uma vez, Pai amado, prestarmos de alguma forma um culto racional ao Senhor, através, Pai amado, da palavra, através aqui, Pai amado, dos comentários, e Pai, sabendo que o Senhor tem algo tão tremendo e maravilhoso, para continuar acrescentando na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos, das irmãs, que estão participando conosco pela transmissão, aqueles amados que estão talvez tão distante aqui de Mauá, mas estão sintonizados, Pai amado, no nosso canal, e certamente o mesmo Espírito Santo que está aqui, é o mesmo Espírito Santo de Deus, que está ali na casa dos nossos irmãos, abençoando, apoiando, Pai, guardando, Pai, e preparando cada um nesta noite, Pai, para ser, Pai amado, tocado pelo Senhor, Pai. Eu quero liberar esta palavra, que onde, Pai amado, estiver ouvindo, Pai amado, os comentários que aqui fizermos, a casa, Pai amado, onde estiver ali, Pai amado, recebendo esta transmissão, que ali haja cura, meu Pai, que ali haja restauração dos casamentos, que ali haja restauração das famílias, que ali haja, Pai amado, libertação de vícios, que ali, Pai amado, venha haver a possibilidade, Pai, através de ouvir as pregações, de ouvir as mensagens, de ouvir os comentários que aqui fizermos, Pai, que o Espírito Santo venha tocar nessas vidas, e que haja salvação em diversos lares, para louvor da Tua glória, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, e consagramos ao Senhor este tempo de bate-papo, este período, Pai amado, em que seremos certamente abençoados pelo Senhor. Por isso, papai, nós colocamos diante de Ti todo este acolhimento, o tempo deste painel, em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Amém e amém e amém. Amém, queridos. Amém, pastor Ari. Amém, pastor Alexandre. Amém. Amém, Amém. queridos. Algo que hoje nós temos um tema especial, e eu queria que a câmera desse uma olhada para esse menino aqui, ó. Oi. O Alexandre, Tudo bom? esse é o camarada, né? Nós temos visto assim a graça de Deus, né? Um chamado específico Jesus. na vida do pastor Alexandre, Jesus. né? E quando se fala ou se trata de assunto evangelismo, evangelização, trabalho social, a gente vê que os olhos deles brilham, né? Dele e também da pastora Kátia, e eles são assim instrumento de Deus, não é? Amém. Para estar trabalhando nesta área, e temos ouvido, temos visto o que Deus tem feito através deles, né? E o que Deus tem para fazer através de toda a nossa igreja. Então ele é um pastor que tem trabalhado nessa área, não é, pastor Alexandre? Amém. Mas toda a igreja, ela é colocada, ou ela é chamada pelo Senhor para fazer parte do evangelismo. Porque o evangelismo não é um chamado pessoal apenas, mas é um chamado para toda a igreja. É verdade. Amém, queridos? É verdade. Amém, pastor Alexandre? Amém, pastor Wagner. Dentro, né, desse texto e contexto, né, a Bíblia diz em Marcos 16:15,
fala do ide, pregai o evangelho para toda criatura, né? Ou seja, né, na versão NVI é para todas as pessoas. Eu vejo que pregar o evangelho é um chamado universal. Então, eu vejo que o evangelismo ele é universal. É um chamado de Deus não só para mim, mas também para toda a igreja. Porque é um chamado universal que Jesus ele tem colocado sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada crente. Amém? Amém. E aí, pastor Ari? É assim mesmo? É tudo isso aí. Aleluia. Eu queria só colocar um texto aqui, baseado no que você está falando, e que a palavra de Deus, a Bíblia nos dá respaldo a respeito do evangelismo, não é? Primeiro que evangelismo, na verdade, nós vamos falar um pouco aqui, vem da palavra boa notícia. E boa notícia, melhor notícia é o que a Bíblia nos dá, nos traz. E nós somos chamados pelo Senhor para anunciar as boas notícias, não é? Mas a Bíblia fala alguma coisa a respeito dessa boa notícia. A Bíblia fala assim, olha que interessante. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Mas a Bíblia também diz aqui no texto seguinte, aqui de Romanos capítulo 10, diz assim, mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue, quem anuncie as boas notícias? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, as boas notícias. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé que é a porta de entrada para a salvação. A fé só é acrescentada quando ouvimos a palavra e a palavra do Senhor. Então, se não há quem anuncie, como é que as pessoas vão crer? Então, isso é tremendo, né? O privilégio que Deus nos dá de sermos anunciadores, né, dessa verdade, desta palavra, que nós já fomos o alvo. Nós já aceitamos esta palavra, ouvimos, cremos e fomos salvos pela fé. Exato. E hoje nós temos a oportunidade de falar, anunciar e convidar as pessoas para conhecer esta fé, conhecer este Senhor Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ari? Amém. Isso que o pastor Wagner está falando é uma verdade dentro desses textos. Eu sempre costumo dizer para o pessoal que trabalhamos assim no evangelismo que a maior mensagem é você. É Deus que capacita, através da palavra, através da oração, mas é o Espírito Santo que vai direcionar para que nós possamos falar do Evangelho. Eu vejo assim que nesse ministério de evangelismo, né, que não é meu nem da minha esposa, mas é do Senhor, o Senhor fez grandes coisas, né, sobre muitas pessoas, está fazendo ainda. Eu vejo assim também que o evangelismo, ele vai quebrando alguns paradigmas, ou seja, pessoas que estão ali evangelizando junto conosco, vai perdendo também a timidez. Então, eu vejo que quando o evangelismo ele entra no coração das pessoas, as pessoas elas também acabam também perdendo a timidez, perdendo também a vergonha, e elas começam a proclamar o evangelho do reino de Deus. Ou seja, né, a gente já teve algumas experiências, pessoas que a gente estava fazendo ali o café, pessoas ali anunciando o evangelho, e ali ela se identificou, puxa, eu falei do amor de Jesus para uma pessoa, eu orei por uma pessoa, eu trouxe um versículo para uma pessoa. Então, eu vejo que é isso. Na medida que o Senhor ativa os nossos corações, através também da igreja, através das pregações, através também da capacitação que nós estamos fazendo também, o evangelho acaba atingindo as pessoas. E as pessoas elas começam a saber que elas podem anunciar o evangelho. Eu vejo que, nesse tempo, né, que a igreja, não só vivendo essa pandemia, mas é uma época boa
né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Mas eu falo assim, os campos estão brancos. Então, vejo que o evangelismo, as pessoas elas estão sedentas do amor de Jesus. Porque se você sair na rua, uma observação, se chegar lá no centro de Mauá e falar para uma pessoa, posso orar por você? Ela vai receber, porque ela não vai negar uma oração. E aí que entra Jesus na vida dela, ou seja, é uma palavra chamada ousadia também, né? A gente também tem que ter essa ousadia também de falar o evangelho, de orar pelas pessoas. Eu sempre costumo dizer, né, para o pessoal do evangelismo, é muito bom quando nós anunciamos o evangelho dentro da igreja, também é anunciado através da palavra, mas quando nós saímos para fora, e aí que muitas vezes Deus ele quer te pegar também. Deus ele quer te usar, ele quer te moldar o seu coração para que você possa também anunciar o evangelho para as outras pessoas, né? Então vejo que essa é uma verdade nas nossas vidas. A gente está vivendo isso. Eu vejo que tem muitas coisas para nós aprender, né, em Deus, através da igreja, através de outras coisas que o Senhor está acrescentando. Então que o evangelismo ele é algo, sabe, fenomenal no reino de Deus para as nossas vidas, né? É como eu disse, o evangelismo ele é universal. Na medida que quando você se converte, você já é chamado por Deus, independente se você é um adorador, independente se você, né, trabalha com casais, e você está evangelizando pessoas, está evangelizando casais, está evangelizando jovens, está evangelizando os adolescentes, está evangelizando crianças. Eu vejo assim que o Léo, meu filho, ele fala assim, pai, eu quero ir evangelizar. Então, eu vejo assim que a mão do Senhor acaba também atingindo também os nossos filhos. Tá transferindo, né? Exatamente. Então, eu vejo que eles observam, como foi a pregação do Ari, domingo passado, observar, muitas vezes, aquilo que nós fazemos, aquilo que, o exemplo, dentro de casa, isso também é fundamental, porque eles vão aprendendo. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, interessante, né? Quando você começa a falar, parece que tem um fogo, né, Ari? Assim, um despejo de entendimento prático a respeito do evangelismo. Você, assim, Deus te deu algo, a gente percebe, a gente sabe disso, para cada um de nós. Mas existe algo, mas eu fico pensando assim, por exemplo, você falou a respeito do Léo, o Léo vive esse contexto, dentro de casa ali, ouvindo falar do evangelismo, a oração que vocês fazem, depois o treinamento que você tem com a equipe, vocês falam, vocês vivem, vocês respiram, então, o evangelismo. Então, é óbvio que você transfere isso também para o Léo. Exato. E daqui uns dias o Léozinho vai estar aí também no meio, fazendo evangelismo, e não é por imposição, é justamente porque vocês estão transferindo valores do seu dia a dia, e ele vai recebendo isso não por uma obrigação, mas porque ele faz parte de um contexto. Exatamente. Mas tem o lado ao contrário também, né, Ari? É. O lar, por exemplo, de uma família que não fala sobre evangelização, não vive evangelização, não é porque não quer, muitas vezes é por falta de entendimento, por falta de conhecimento do que é esse ministério de evangelização, né? Dá a impressão que evangelização é um negócio assim tão místico, mas na verdade não é. E eu vejo assim que Deus está querendo quebrar um pouco desse paradigma, né, da evangelização, como se fosse apenas alguém que, posso falar, esse fogo que arde, é porque tem um chamado específico nessa área. Né? Então você fala, você vibra com isso, e alguém pode olhar e falar, mas isso aí é só para ele. Eu garanto que não. Não. Eu garanto assim que Deus deu para todos. Exatamente. Algo exclusivo seu, que é um negócio assim que eu fico assim admirado. Mas quantas pessoas precisam também se abrir e observar, como foi pregado aqui, observar, né, tomar conhecimento e despertar para também começar a entender e praticar o evangelismo. Exato. Porque o evangelismo é o que você disse. Você vai na praça de Mauá, um exemplo, um lugar colocado, e você pergunta se alguém quer receber uma oração. No tempo que nós temos vivido, quem não quer receber uma oração? Exato. Quem não quer ouvir uma palavra, né, uma boa notícia, no meio de tantas más notícias, num tempo de medo, num tempo de perdas, num tempo de pandemia, quantas pessoas passando aí por um tempo de pânico. Exato. E nós temos esta mensagem simples do amor de Cristo, né? Então não é necessário um ministério, é necessário apenas que eu me coloque e fale do amor de Cristo para as pessoas. É isso, Ari.
Isso, eu até entendo assim, todos somos chamados para participar da fogueira. Exatamente. Agora, tem um que acende a fogueira. Né? É o tocha. O tocha, aquele que carrega aquele tocha que acende principal, ele vai todos foram chamados para as Olimpíadas, mas só tocha tem um que olímpica. acende a tocha olímpica. Ele vai Né? passando depois, né? E eu entendo assim que o Alexandre hoje tem sido assim essa pessoa, né, que é a pessoa que acende essa tocha olímpica, que acende a chama, que acende a fogueira, e vai assim transmitindo esse desejo, né, esse amor em pregar o evangelho nas ruas. Como ele disse, pregar o evangelho dentro da igreja é o nosso lugar de conforto, na verdade, né? Aqui raramente vai acontecer de você estar pregando o evangelho e alguém te interromper e dizer que você está errado, ou de alguma forma te interromper. Aqui dificilmente vão te questionar enquanto você está pregando, mas lá na rua é onde as pessoas questionam, mas e se isso, mas e se aquilo, ou se dessa forma? Então aí você consegue esclarecer, muitas vezes, a dúvida, que às vezes é uma dúvida tão pequena, né, que você consegue esclarecer na hora e a pessoa pode vir a entregar a vida para Jesus por um simples esclarecimento. Né? Exato. É verdade. Então o Alexandre hoje é o cara que acende essa tocha. Exato. É um exemplo, né? Eu gosto de citar alguns textos na Bíblia, Romanos 1,16, que fala assim, que não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho de Deus ele é poder de salvação, tanto do grego e tanto do judeu, né? O pastor Wagner ele falou algo assim a respeito de rua. Estava ali em Guarulhos, era a hora do almoço. E aí, geralmente, na pandemia, a gente não estava indo almoçar no restaurante. E a gente pediu os marmitex, né? E aí eu liguei, aí o rapaz, quantas marmitas você quer, Alexandre? Aí a gente, quero 2, né? Só estava eu, mais um amigo. E aí ele começou a falar, está muito difícil, tá, essa pandemia, perdemos muito clientes, tal. Daí eu falei assim, é o seguinte, o dia que, não só parar a pandemia, mas você vai ficar aberto até que hora? Até 2 horas. Aí nós saímos onde que a gente estava trabalhando, eu fui lá pegar o marmitex. E chegando lá no balcão, ele, você é o Alexandre e tal. Eu vi que ele estava triste. E aí que entra o evangelho. A primeira coisa que eu falei para ele, posso orar por você? Na hora. E ele não só orando para abençoar a vida, abençoar os negócios dele, mas também deixando uma palavra de motivação, uma palavra, né, de ativação, uma palavra de ânimo. E ali aquela pessoa, ela começou a falar assim, se Deus existe, eu creio, né? Aí ela perguntou isso para mim. Aí na hora ela falou assim, estava eu um colega meu chamado Márcio, ele também é da igreja também. E aí ele falou assim, como que faz para aceitar Cristo? Né? Daí a gente orou por ele, fez a oração de entrega. Aí quando eu saí daquele restaurante, eu fiquei sem entender. Então é isso que Deus ele quer. As pessoas elas estão sedentas, não por aquilo que elas têm, um restaurante, um trabalho, mas elas querem Jesus. E aí passou, né, começou a abrir os estabelecimentos, o restaurante, a gente foi lá almoçar. E aí ele estava alegre, falando que os clientes voltaram, que as coisas começaram a voltar ao normal, mas o único agradecimento que ele falou para nós foi Deus, e assim, Deus, através de nossas vidas, ali orando, né, por ele, e ele falou assim, estou indo na igreja. Eu falei assim, glória a Deus, é isso aí, né, mantenha essa chama acesa. Então, veja assim, né, pastor Wagner, que o evangelho de Deus, o evangelismo, ele tem que ser algo autêntico nas nossas vidas e na vida das pessoas. Porque sempre eu digo para o pessoal do evangelismo, não dá mais para perder tempo. É uma coisa interessante que você está falando aqui, e a Bíblia traz uma orientação para a igreja. A palavra fala ali, e que Jesus disse para que aqueles irmãos ficassem em oração, aguardando a descida do Espírito Santo. Então o Senhor deu uma ordem para que eles estivessem ali juntos, aguardando o momento, né?
E a palavra diz ali que em Pentecostes que realmente o Espírito Santo veio, foi algo assim maravilhoso que aconteceu, estrondoso. Diz que esse povo foi incendiado pela presença do Senhor. Né? Ali em Atos 8 diz assim que: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas quando ele diz, olha, descerá sobre vós o Espírito Santo, ele está dizendo, olha, a força que você precisa, o entendimento simples que você precisa, olha, a capacitação, o treinamento que você precisa, fica tranquilo, porque quem vai trazer para você é o Espírito do Senhor. Então, o evangelismo, nós que temos que anunciar e falar, anunciar para as pessoas que estão aí muitas vezes em dúvida, né, os que têm comércio, não sabem qual vai ser o próximo passo a ser dado, talvez alguns aí fecharam portas, alguns não, muitas pessoas fecharam, né, portas de negócios, né, muitas vezes porque não creram em Jesus, porque não tiveram alguém do lado deles ali que pudesse falar, olha, as notícias ruins elas estão aí, mas nós temos uma boa notícia. E muitas vezes a igreja, ela está preparada para falar, mas ela tem receio de anunciar esta verdade, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós, a igreja, é o templo do Espírito Santo, nós já o temos para nos ajudar, nos animar, nos dar força para anunciar, para evangelizar, não é? Para anunciar as boas notícias de Jesus, que Jesus continua curando, que Jesus continua libertando, que Jesus continua salvando as pessoas. Então, eu queria só, assim, Alexandre, que você pudesse também, junto com o pastor Ari, falarmos para a igreja, né, e anunciar, querido, você pode, né, o Senhor já te escolheu, o Senhor já te capacitou, como o pastor Ari disse, talvez nós somos aquelas, se ele é a tocha, nós somos a vela, talvez nós somos aquela vela, mas a vela também ilumina. Não, a vela está iluminando, então a tocha está passando, porque ele sonha, ele vibra com isso, mas assim, onde ele passa, as pessoas também são contaminadas. Então, cada um de nós que somos o templo do Espírito Santo, nós temos também nossa lâmpada acesa para anunciar o Evangelho, não na mesma intensidade, né? Não na mesma forma que o pastor Alexandre, porque Deus o chamou especificamente para esta área, mas cada um de nós também fomos chamados para anunciar este amor. Então, quando a Bíblia diz aqui, ela diz assim exatamente, olha, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E ele está dizendo isso aqui para os discípulos, ou seja, cada vida que se converte ao Senhor, ele passa a ser um discípulo, que significa seguidor de Jesus Cristo. Se Jesus anunciava as boas notícias, nós também fomos chamados para anunciar. É por isso que o Senhor disse, olha, permaneça lá em oração, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e quando ele vier, vocês vão fazer coisas maiores ainda do que eu fiz. Então, preparem-se, porque você vai ser o templo do Espírito Santo, e Deus vai te usar para falar do Evangelho, para anunciar o Evangelho, porque muitas pessoas, hoje, nesse tempo que temos vivido, precisam de alguém que pregue o Evangelho para eles. Exato. O texto diz, né, como é que eles vão crer nesse Jesus que nós falamos, e nosso coração ferve por isso, mas como é que eles vão crer nesse Jesus que nós servimos, seguimos e somos discípulos, se não há quem anuncie para eles? Então, esse tem sido um tempo tão necessário, diante desta crise que temos vivido. Nós temos visto aqui, dentro dos lares, pastor Ari, você que trabalha na área de casais, quando você ouve uma notícia de que dentro dos lares, as famílias estão se matando, as famílias estão se perdendo, querido, não é nem fora, é dentro de casa, aumentando, como é que se diz? Aumentando... feminicídio. Sim, feminicídio, aumentando realmente as brigas dentro de casa. Como isso chega aos nossos ouvidos, sabendo que Jesus é o Senhor, e que se Jesus estiver num lar como este, as brigas vão cessar, os problemas vão parar. Mas em vez de ter Jesus, em vez de eles ouvirem de Jesus, muitas vezes vão buscar numa bebida, muitas vezes vão buscar em qualquer outro lugar, menos na pessoa certa. Tem pessoas, pastor, que estão brigando, né, dentro de um relacionamento, casamento, né, especificamente quando você falou, brigando por conta de gosto. Eu gosto de pizza de atum, e o outro, eu gosto de pizza de aliche.
Motivos tão banais. E aí briga por conta disso. Mas, gente, pega meia pizza atum, meia pizza lixe, satisfaz o gosto dos dois. Então, isso é um exemplo, né? Ontem até estava conversando com um casal, começamos a ministrar um curso para noivos, né? Online, e estava falando justamente sobre isso. Eu dei esse mesmo exemplo. Gente, vocês não podem brigar por gosto, vocês têm que conversar sobre o gosto e dividir. Um come a pizza de um sabor, o outro come do outro. Agora, a questão maior é o relacionamento. É você resolver os conflitos de relacionamento. Agora, é o que as pessoas está acontecendo no mundo de forma geral. As pessoas não querem resolver os conflitos e estão se matando por conta de um gosto, muitas vezes. Eu gosto mais do Palmeiras, outro gosta mais do Corinthians. Tem um caso bem perto da gente, né? Infelizmente. Que foi o estopim da situação, uma briga por conta do time. E as pessoas estão se matando por causa disso. Ontem eu fiquei assim, assustadíssimo. Uma cena de um DJ, em que foi gravado na própria casa dele, filmado dentro de casa, ele batendo na esposa, com uma criança de 4 meses, se eu não me engano, e o rapaz, amigo dele do lado, sequer estendeu a mão para separar ou para ajudar. A mãe da moça estava próxima, quase apanha junto. Eu estou dizendo, queridos, o quanto o evangelismo ele tem o poder de anunciar Jesus, que salva essas pessoas, que cura essas pessoas, que faz com que essas pessoas venham ter paciência, que essas pessoas venham ter misericórdia, que essas pessoas venham aprender a respeito do perdoar. Exato. Sabe? Então nós vemos assim, quando deixamos de evangelizar, não estamos falando propriamente, pastor Ari, de encher a igreja. Tem muitas pessoas que associam o evangelismo a porque o pastor quer encher a igreja. Quantas vezes a gente se reúne e fala, vamos encher a igreja? Nós nem falamos sobre isso. Encher a igreja é um resultado de alguém que está precisando conhecer ao Senhor e que sabe que a igreja eu ganhei várias pessoas para Jesus, pastor. Eu sempre trabalhei longe e nenhuma delas estão comigo aqui na igreja. Não, mas dá a entender. Estão em outras igrejas. Então, mas dá a entender não é para encher a igreja, não né? se evangeliza Para encher o céu. Sim, mas as pessoas associam o evangelismo em trazer para a igreja. Exato. Então, o evangelismo, querido, é para trazer vida eterna na pessoa. É É para que verdade. primeiro, antes dela ter um encontro com a igreja, ela tenha um encontro com Jesus. Então, é por isso que nós temos insistido e crendo neste tempo aqui de anunciar Jesus, né? Eu até separei aqui, eu acredito neste tempo, um tempo essencial. A igreja, queridos, ela não foi chamada para construir prédios, por mais que nós queremos ter um lugar nosso, mas nós não trabalhamos em prol disso. A igreja foi chamada para anunciar o evangelho, boas notícias, para salvar as pessoas. Isso. Então nós estamos trabalhando nesse sentido, mas quais são os meios que nós podemos evangelizar essas pessoas hoje? Através de qual ou do que nós podemos anunciar o evangelho? Porque nem todos vão na praça, Exato. como você faz. Nem todos vão para a rua, como o ministério, ele é preparado para ir numa praça, para ir em algum lugar, em algum bairro específico, né? Mas a igreja foi chamada para anunciar. Então, só uma pergunta aqui para a gente, só Aquecer um aquecer pouco a um pouco conversa. mais. Quais os meios que nós podemos evangelizar? Já que eu não vou para a praça, porque não é meu chamado, o que eu posso fazer para evangelizar? O que nós podemos fazer para evangelizar? Bom, fora praça, rua. Bom, vou falar a respeito do Ministério MEAP de Evangelismo. A gente tem ido na rua. Agora a gente vai começar o evangelismo de casa em casa, baseado naquele texto de Lucas 10, do 1 ao 5, que Jesus ali ele fala que ele designou, né, de 2 em 2, né, para ir anunciar o evangelho. Então a gente vai começar esse evangelismo, a gente vai bater casa por casa aqui no Vila Vitória, em todos os lugares. E eu vejo assim, né, pastor Wagner, fora esses evangelismos, né, que são um evangelismo de impacto, de rua, eu sempre brinco com o pessoal, você está dando a cara para bater, né? Assim, no bom sentido da palavra. Mas é aí que Deus ele quer te moldar. Aí Deus ele quer saber quem é você ali falando do amor de Jesus para as pessoas. Mas no tempo que nós estamos vivendo, outras formas são os panfletos, são a rede social. Eu tenho usado a rede social bastante. Eu posto um versículo,
às vezes a pessoa curte, e ali ela curte, eu já coloco ali, Deus abençoe. Aí às vezes ela escreve, puxa, ora pelo meu filho. Aí eu tento entrar ali no individual dela para saber como o filho dela está. Então é algo prático de evangelismo. Muitas vezes você não conhece a pessoa, mas a pessoa curtiu e ali ela fez um comentário, aí você entra na rede social dela, ali no individual, aí você se prontifica quem é, e aí ela vai abrindo algumas coisas para você, aí você pede o zap dela e você liga, e aí, como que tá, como está o seu filho? Então, é uma das formas a rede social. Não é que muitas vezes que nós somos assim, cara de pau, mas assim, Deus tem dado assim, essa graça de postar versículo, às vezes a pessoa curte e comenta, e às vezes coloca assim, ora por mim, aí eu tento entrar na rede social dela para ela saber qual o motivo, qual a circunstância que ela está passando. Então, é uma das formas da rede social. É um versículo bíblico, uma citação bíblica. Né? Eu vejo que isso é primordial, né, nos dias de hoje. Eu vejo que a rede social, sempre costuma dizer para o pessoal, a gente coloca muitas coisas que são desnecessárias. Coloca coisas que edificam o reino de Deus. Mas assim, então, só para me entender, o pastor Jeremias Pereira, ele fala assim, ô gente boa. Exato. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, gente boa, nós precisamos estar atentos, porque assim, você está falando, de repente, o evangelismo de impacto é aquele que você vai presencial. Exato. É aquele ali que você já chega junto na pessoa, oferece a oração, né, e a pessoa se abre, às vezes começa a chorar, e já começa a contar a vida dela, então ela já se abre de uma forma intensa. Então o impacto de fato é grande. Mas existem essas outras formas também que você está falando, que é o evangelismo através das redes sociais, evangelismo através de um panfleto. Exato. Mas queridos, ainda assim, eu quero que muito a igreja entenda isso, que nós podemos, como igreja, ser muito mais influenciadores, se não for no presencial, juntar-se à equipe, nós podemos de casa fazer um evangelismo de massa, através das redes sociais. Exato. Aí você pode usar os seus amigos do WhatsApp, seus contatos, você pode usar seus amigos do Facebook, seus amigos do Instagram, queridos, onde e quantas pessoas nós podemos atingir falando a respeito da palavra. Olha por quê. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim, olha que interessante, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo, quando ele está ensinando a igreja, ele está anunciando, não anunciando uma religião, ele não está anunciando aquela igreja chamada Vinho Novo, Batista, não, ele está anunciando Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por cada pessoa, por cada ser humano, e ele pagou os pecados, ou seja, aquele que crê no sacrifício de Jesus, ele é perdoado dos seus pecados, e ele recebe vida eterna, ele é salvo. Exato. É a respeito disso que nós estamos falando, anunciar Jesus, é fazer um evangelismo de impacto, e não é falar da igreja, não é falar que a minha igreja salva, porque a igreja não salva, quem salva é Jesus. O meu ministério salva, não, o ministério não salva, quem salva é Jesus. E esta salvação, ela pode ser anunciada ali. Sim. Casamentos, eu creio muito que neste tempo de lutas e brigas, muitos casamentos estão sendo restaurados por ouvir mensagens que você tem postado. Às vezes é uma imagem que você posta, às vezes é um texto que você posta, às vezes é uma mensagem da sua pregação que a pessoa ouve, e aquela mensagem, ela encaixa na necessidade de uma família, de um casamento. Exato. E pessoas estão sendo restauradas. Então assim, quais são as formas que a igreja, ela pode manifestar, esse anunciar, né, Jesus Cristo como Senhor? Uma outra coisa que Deus está falando aqui, e aí eu vou abrir para vocês falarem, né, senão eu falo tudo sozinho, né, Eric? Mas é assim, algumas pessoas, elas não vão, aqui diz, como é que vão pregar se não há quem vá até elas? Mas tem muitas pessoas que não vão, mas gente boa, investe. Você pode não ir, mas investe no ministério. Exato. Né? Chega o pastor Alexandre, quanto é o panfleto, quantos panfletos você precisa fazer, faz um orçamento, eu quero ajudar.
chegar no pessoal da mídia da igreja, falar, querido, como é que eu posso fazer para fazer com que a mensagem da igreja vá à frente? Tem uma palavra certa, daqui a pouco o Soares vai falar no meu ouvido aqui, qual que é aquela palavra que você investe e a sua postagem, ela vai muito à frente. Tem um nome, né, Soares? Depois você me fala. Isso, fala bem alto depois, tá? Mas assim, querido, se você não tem como ir, você pode investir na igreja, para que o ministério vá através de você, para que Jesus vá através da sua contribuição. É verdade. É isso, Sim. Você falou aí várias coisas do que eu já estava aqui pensando. Você, na verdade, deu a direção de algumas coisas que eu estava pensando. Mas antes aqui, para complementar o que eu tenho a dizer, para iniciar, na verdade, não é nem para complementar, a pastora Valéria, ela escreveu aqui, olha, ela está lá assistindo, tá? Ela fez um comentário. Ô, gente boa, Valéria, continua aí. Pastora Valéria. Pastora Valéria. Compartilha com o povo da igreja para Deus que todo abençoe, mundo hein? participe. Vamos lá. Ela compartilhou assim, olha, às vezes a evangelização, ou seja, nós evangelizamos, mas nem sempre nós colhemos. Então, ela diz assim, que o importante é nós evangelizarmos, e alguém vai colher. O importante é falarmos do amor de Deus. Exato. E alguém vai colher esse fruto dessa semente que nós plantamos. Amém. Nós falamos hoje muito de rede social. A rede social, realmente, eu vejo que é uma ferramenta gigantesca, abrange o mundo inteiro. Eu entendo até que a rede social, ela entra até em países onde o evangelho não pode entrar, porque a internet tem lugar que eles pensam que estão bloqueando, mas não conseguem, né? É aquela coisa clandestina, muitas vezes, que entre as pessoas acabam ouvindo de alguma forma. Então, a rede social é uma ferramenta gigantesca. Eu vejo que eu temo, na verdade, que o maior problema sejamos nós mesmos. Como já falou aqui, você também já falou, às vezes não está errado, né, você postar um texto, até porque depois existe um complemento da sua atividade. Mas nós, muitas vezes, nós só postamos textos e figurinhas aleatórias e coisas assim que não diz nada com nada, muitas vezes. A pessoa que vê, às vezes olha e ignora, às vezes vê, curte, porque é padrão hoje, você tem que curtir, se você não curtiu, porque você não é meu amigo, enfim, coisas do tipo, né? Mas, além disso, nós deveríamos ser mais assertivos em falar do amor de Cristo e o que é esse amor de Cristo. Só um minutinho, Ari, deixa eu só falar em cima do que você está falando. A igreja precisa, nós precisamos fazer um evangelismo, quando for feito via rede social, certeiro. Falar algo que vai de impacto à pessoa, não algo que não tenha muito sentido na vida. É isso que você está falando, então? Isso. Falar do plano de Jesus, da morte de Cristo na cruz do Calvário, coisas que a gente geralmente não fala. Posta porque Cristo morreu na cruz para salvar o pecador. Para muita gente isso não quer dizer nada. Verdade. Mas quando você lança a palavra de uma forma assertiva, explicando o que é, as pessoas vão dar mais ouvidos e vão entender melhor. Até porque, pastor, você falou no início que o evangelho são as boas notícias. Antigamente falava as boas novas, boas notícias. E essas boas notícias, essas boas novas, ela tem que estar aqui dentro de mim. É verdade. Exato. E a maioria das vezes, a gente deixa o primeiro amor, né? Quando a gente se converte, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, porque, nossa, você descobriu o mundo, né? Quando você se converte. E você quer falar do amor de Jesus de todas as formas, você fala até para o poste. Você prega o evangelho até para os bichos, para os cachorros. Você tem que aceitar Jesus. Né? E depois a gente vai esfriando e a gente... com aquilo, né? A gente já não vibra mais, essa palavra, a gente já não vibra mais com aquilo. Logo, a gente posta um versículo porque a gente acha bonitinho e coloca. Exato. Muitas vezes. Isso quando coloca, né, Alexandre? Quando coloca. Porque às vezes a intenção não é para alguém, é simplesmente postar. Simplesmente postar. Interessante. Às vezes a gente faz até assim, o pastor falou que a gente tem que evangelizar na rede social, e vai lá e coloca um versículo, copia um versículo da Bíblia, hoje está fácil, né? Copiou, já lança, compartilha, já fiz a minha parte. Não é assim, gente. Eu tenho que vibrar, sabe? Vibrar com a minha própria salvação. Eu tenho que viver a novidade de vida todos os dias, não só no dia da minha conversão e depois fui esfriando e já não vivo mais novidade de vida. Então, quando eu não vivo novidade de vida,
eu não vou conseguir falar, Anunciar, né? anunciar Não vai essa conseguir novidade, anunciar. essa boa notícia para as Verdade. pessoas de uma forma eficiente. A mesma coisa um pastor, quando prega uma palavra no culto aqui, às vezes não tem aquela vibração na própria vida. Vai eu pregar o evangelho aqui na igreja, as pessoas vão ouvir, vai ser aquela obrigação. Já vim no culto, Sim. amanhã é segunda-feira, vida que segue, e parece que não aconteceu nada no culto. Mas quando o pastor prega com vibração, não é fazendo escândalo, não, vibração, aquela coisa que vive aquela palavra, que vive aquela expectativa desse algo novo que vai acontecer mais ainda, que vai haver uma novidade ainda hoje ou ainda amanhã, nos próximos minutos. Então, quando eu entendo, quando a gente se converte, essa novidade de vida tem que ser constantemente. E aí, Exato. então, eu consigo pregar o evangelho de forma que eu alcance as pessoas e as pessoas me dão ouvidos e eu poder, então, trabalhar. E todas as vezes, como o Alexandre faz, né? O Alexandre ele faz isso. Nossa, ela curtiu, ela fez um comentário. Vou entrar em contato para fazer uma oração. E vai além da oração, ele vai explicar o que significa, Exato. o que ele está fazendo, o que de fato ele quer, porque ele está vivendo isso, é o prazer, Exato. é o desejo. E, Ari, isso que você está falando é uma verdade. Geralmente, quando você posta um versículo, aí eu lembro que um rapaz de Mato Grosso do Sul, aí ele entrou lá no Messenger lá e falou oi, aí eu fiquei sem entender, aí eu fui saber o que era. Daí ele falou assim, eu estou passando por isso, ele é da Assembleia de Deus, lá de Mato Grosso. E ele estava desviado. Aí eu comecei a conversar com ele. E ali ele começou a falar que algumas coisas não estão dando certo na minha vida. Começou a falar, né, algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele, no casamento. E aí eu fui pontuando, fui escrevendo. Né, não deu para ligar para ele, eu fui escrevendo. Aí chegou passou acho que uns 3 ou 4 meses, ele voltou a ligação para mim, pelo Messenger. Eu falei assim, obrigado, hoje eu estou voltando para a casa do Senhor, eu e minha esposa. Então, isso, isso meu gente, vocês, igreja, a respeito do evangelismo, é uma verdade. A rede social ela está abrangente para todo mundo. O que aconteceu comigo não foi eu, foi Deus, e esse rapaz, graças a Deus, voltou para a igreja. Porque, às vezes, você está ali, eu não fico sempre na rede social, mas algumas coisas eu fico ali vendo, fico ali, às vezes, sapeando, e aí, se tiver alguma coisa que a pessoa está perguntando, você vai ali e responde. Então, foi isso que aconteceu. E aquilo que o pastor Wagner falou de estar abençoando o ministério, tanto de evangelismo, de casais, né, de louvor, nós, assim, do evangelismo MEAP, nós passamos por uma situação agora, né, muito assim, eu glorifico a Deus, glorifico também a vida dos nossos pastores aqui também, né? E, assim, o pastor Wagner até falou do Mateus 28, 19 e 20, né? Eu creio que é a grande comissão, que na medida que, igual a Valéria também ela falou, muitas vezes a gente não colhe, mas quando a gente colhe, a gente também tem que ir atrás. Eu vejo a gente passou por isso, um exemplo, 1 ano e meio evangelizando ali na rua, ali no café, porque o café, o maior motivo do café não era só dar o pão, mas também oferecer a palavra de Deus para as pessoas. Só resumindo, né, pela graça de Deus, Deus ganhou a Sara para Jesus. Aí, nesse meio intervalo, o ministério começou a trabalhar em cima de algumas questões, não só biblicamente, mas questões assim culturais, questões também sociais também, que isso também é evangelismo. E houve alguns contratempos, né, na vidinha da Sara, mas graças a Deus, Deus restaurou. E assim, pastor Wagner, pastor Ari, até o pastor Rafa, não sei se ele está nos assistindo, mas assim, pastor Wagner, a primeira vez que a igreja viu um novo, através de irmãos, através de vocês, através de irmãos, né, do ministério, o William, a Joyce, conseguimos uma casa para a Sara. Porque, amados, é muito bom você anunciar o evangelho, mas também você tem que cuidar também. Porque antigamente um missionário, um evangelista, ele anunciava as boas novas, mas tinha que também trazer para perto aquela vidinha, cuidar também. Então é isso que também a gente está fazendo. É muito choro, muita lágrima, muita oração, muita alegria, mas isso é o reino de Deus.
Muitas vezes assim a gente não pode ficar chocado que muitas vezes a pessoa não vem para a igreja. Você semeou. Uma hora ela vem, mas outra hora ela vai para outra igreja. Mas aquilo que aconteceu conosco no ministério foi algo que foi a direção de Deus. Porque assim, pastor Wagner, até a Kátia, minha esposa, falou assim, Alexandre, o que Deus ele quer nas nossas vidas? Nunca aconteceu isso conosco. Então, veja assim, eu até falei para ela, Kátia, Deus ele está querendo algo mais de nós. Não é pela casa, mas é pela compaixão das pessoas. Porque é algo assim inexplicável que Deus fez. E eu fiquei assim sem entender, mas a Bíblia fala que a gente tem que obedecer. Lá na frente nós sabemos o que vai ser, o que vai ser direcionado. Mas na medida que Deus ele fala assim que nós temos que ir anunciar o Evangelho e cuidar daquela vida, Deus ele começa a semear naquela vida daquela pessoa, né? Eu vejo que vai gerando frutos também para ela, para que ela também possa também anunciar o Evangelho. Um exemplo dado é naquela palavra de Mateus 4, Mateus 4, versículo 17 até o 23. Jesus ali, ele começa a observar ali os discípulos, e os discípulos estavam ali, né, armando suas redes. E aí veio entender, né, pastor Wagner e pastor Ari, que quando fala de rede, Jesus falou bem nítido no meu coração que quando nós possamos anunciar o Evangelho, nós temos que largar nossas redes. Às vezes, o nosso orgulho, a nossa soberba, os nossos embaraços no dia a dia, para que Deus venha moldar os nossos corações. Porque nesse texto ali, Jesus ele começou a chamar os discípulos para a obra do Senhor. E ali, através desse versículo, deu uma continuidade no ministério de Jesus, né? Eu vejo assim como aconteceu na vida de Eliseu, que Deus deu continuidade na vida dele, porque Eliseu ele cuidava de bois. E Jesus deu uma grande ordem, uma grande missão para ser um grande profeta do Senhor. Então, vejo assim que Deus ele dá chamado para todo mundo. Só basta, muitas vezes, nós ouvirmos, né, colocar no nosso coração, orar a Deus, falar assim, Senhor, quando nós, em Isaías fala assim, eis-me aqui, Senhor, me envia-me. Muitas vezes, quando nós falamos isso daí, nós não podemos falar da boca para fora, mas falar assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, mediante, se eu não evangelismo, mas eu quero também abençoar o ministério, eu quero abençoar a igreja para uma missão, eu quero abençoar pessoas que muitas vezes não têm a capacidade de estar aqui, mas estão lá na rua. Então, eu vejo que, em todo aspecto de evangelismo, de missões, o Senhor sempre está falando no coração de cada um. E eu vejo que a igreja, nesse tempo, que sou eu, que somos nós temos que estar, a cada dia, oferecendo algo para as pessoas. Não falo não só da comida, mas o pão que é Jesus na vida das pessoas. Eu vejo que é isso que Deus ele está direcionando nos nossos corações. Porque, igual você falou, né, pastor Wagner, que cada pregação pregada num culto de domingo venha queimar, que a gente venha sair diferente. Quando eu falo diferente, é uma transformação genuína para que o evangelho seja propagado também lá fora. Porque nós não podemos só ser ouvintes da palavra de Deus, mas temos que ser praticantes. E essa mudança tem que ocorrer através das pregações na vida das pessoas, para que elas possam também testemunhar lá fora no evangelismo. Exatamente. Porque se a gente não conta a nossa própria mudança, ou as constantes mudanças que vão acontecendo nas nossas vidas, as pessoas não acreditam que o evangelho tem esse poder para mudar, para transformar. Mas essa palavra de Atos 1:8, Ari, é o que você está falando aí, na verdade, né? A primeira experiência é sua. Exato. E aí você vai compartilhar da sua experiência. Nenhum de nós aqui foi testemunha de Jesus, tá certo? Testemunha é quem tem ou está num ato. Então eu vi, eu observei. Então essa palavra quando se refere aqui para os discípulos, porque eles estiveram com Jesus. Exato. Agora nós tivemos a nossa experiência com Jesus. Então aqui eu posso anunciar Jesus? Sim, mas quando eu vou testemunhar o que Jesus fez, eu tenho a minha vida para falar o que foi feito. Então, é nesse sentido. O que Jesus fez na minha vida. O que Jesus fez na sua vida. Porque muitas vezes nós falamos dos outros. Exato. A pessoa está interessada no que Jesus fez em você. Você está falando de Jesus para mim? O que ele fez na sua vida. Exato. Isso é muito interessante. É verdade.
As pessoas, elas querem muito hoje soluções para os problemas, soluções para a vida. Então, Sim. quer um modelinho lá, uma receita de bolo, que ela vai fazer aquela receita e vai mudar. Vai dar E certo. não existe receita para mudar qualquer que for a situação. O que existe é Jesus que transforma a vida Exato. do camarada. Exato. Né? E só quando Jesus transforma a minha vida é que eu consigo tomar as decisões assertivas. Eu quero até usar aqui novamente o da Silva, não sei se é o Dudu, Eduardo, mas daqui está como da Silva. Ele diz que hoje o evangelismo é uma super ferramenta que ajuda as pessoas a tomarem decisões e mudança de vida por aceitar a Cristo em sua vida. Então, assim, está certinho, somente aceitando a Cristo através da pregação do Evangelho, que nós temos esse dever de fazer a pregação, de contar o nosso testemunho daquilo que Jesus fez nas nossas vidas, que as pessoas vão também aceitar a Cristo e tomar as decisões corretas na vida, Exato. para que então aquele problema, aquela situação, aquele problema conjugal, aquele problema com os filhos, aquele problema de relacionamento, seja qual for, vai haver a solução, porque Cristo vai mudar a vida da pessoa e essa pessoa não vai mais viver daquela forma que ela vivia, errônea. Agora, eu quero pegar um gancho seu aqui, achei interessante aqui, nosso tempo está quase encerrando, mas muitas pessoas procuram a igreja porque elas querem resolver um problema, uma área específica. E o Evangelho, Cristo, na verdade, está oferecendo uma mudança de vida, não uma mudança de área. Área que eu falo específica, em alguma área da pessoa. Jesus primeiro quer ganhar a pessoa, quer mudar o coração dela. Depois que o coração está ganho, qualquer área na vida da pessoa vai ser transformada. O evangelismo, e aqui eu vou entrar como pastor e alinhamento para a igreja, esse evangelismo, citar palavras que têm um impacto na vida das pessoas, até você falou postar alguma coisa que não tem sentido, não tem sentido mesmo você postar algo que não vai trazer mudança na pessoa. Então, o evangelismo que nós temos que pregar, é o que vocês fazem isso, vivem isso, é aquele evangelismo que vai levar a pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus. Quando ela tem um encontro pessoal com Jesus, é mais ou menos assim. Nós aprendemos que quando nos convertemos, o Senhor escreve o nosso livro, o nosso nome no livro da vida. Quem garante que a pessoa, quem garante que o nome dela está escrito no livro da vida, a não ser o próprio Espírito de Deus que mora dentro dela? Então, se ela não tivesse a experiência e essa convicção de que ela foi salva mediante a fé em Cristo Jesus, e que ninguém vai abalar a fé dessa pessoa, então, se ela vier à igreja para buscar cura no casamento só, infelizmente, ela pode até alcançar cura no casamento, mas vai ser por tempo limitado, porque não é, como é que você falou, Ari? A pessoa vem, não pensa que é um passo de mágica, não pensa que é você falou algo aqui agora, uma receita, não é uma receita, é uma vida diária com Jesus. Vida diária. Então, o evangelismo precisa ser claro para as pessoas. Exato. Sabe que anunciar. eu me lembrei de uma coisa curiosa que aconteceu comigo uma vez. Eu trabalhei com uma pessoa e ela sabia que eu era crente. Ela foi até meu chefe um tempo. E um dia eu cheguei cedo lá na empresa e ele falou assim: Ari, me fala uma coisa boa para hoje. Aí eu olhei assim e falei assim: a primeira coisa que me veio na mente, Jesus te ama. Ela disse: mas isso eu sei que ele me ama. Eu pedi para você falar de alguma coisa boa para mim. Ele falou, não que isso não seja bom, mas disso eu já sei, não tem nada de novo para você me contar. Aí eu fiquei assim, né, cara no chão, né, porque ele sabia que eu era cristão, ele estava esperando que eu falasse algo, né. Aí deu uns 5 minutos, eu posso continuar falando? Aí eu comecei a falar daquilo que Cristo fez na minha vida, no meu interior. Aí no final da minha conversa, ele falou assim: agora você me falou uma coisa boa, porque eu não sabia que você era assim, e agora você contando o que aconteceu com você depois do Evangelho na sua vida, agora entendo. Isso não quer dizer que ele aceitou Jesus naquele momento, porque ele tinha o coração endurecido, mas ele entendeu, opa. Mas o evangelismo, anunciar as boas novas, as boas notícias, me fala uma notícia boa, foi anunciado. Porém, olha a notícia que foi anunciada, Jesus mudou a minha vida. Você falou se ia ter louvor aqui no início, alguma coisa, eu falei que não, mas eu tinha colocado ali,
Tem um cântico que diz: Jesus Cristo mudou meu viver. Eu conheço bem, cantei muito essa Tá música certo? no início da Hoje minha não se conversão, canta porque música realmente assim. mudou minha vida. Mudou minha vida. Mudou mesmo. Então é o seguinte, né? Eu falei assim, eu vou ter outras oportunidades de fazer. Amém. Mas hoje não se canta músicas que falam que Jesus Cristo mudou meu viver. Isso. É a luz que ilumina meu ser. Hoje nós cantamos Me dá para mim, É. entendeu? Agora, Jesus Cristo mudou, significa que Ele te deu uma nova vida, vai te dar uma família, vai te dar. Deus, Exato. Ele é como Pai, Ele é abençoador. Mas a primeira coisa no evangelismo, após pregarmos para a pessoa, é ela sentir: Jesus Cristo mudou o meu viver. Aí, nosso evangelismo, primeiro, a Bíblia ensina que nós temos que anunciar, que não vão crer se não há quem pregue. Mas a nossa parte não é convencer do pecado, a nossa parte é anunciar. Vamos ser. E o Espírito de Deus que está em nós, que nos faz anunciar, já está preparando o coração da pessoa. Exatamente. Talvez não seja na hora, talvez não seja imediato, mas essa palavra que foi inspirada. Você falou aí, né, das músicas, muitas vezes hoje, né, Jesus ilumina meu ser, tal, essas coisas todas. Essa música, ela já fala assim: Ele é a luz que ilumina meu ser. Não, Então, não, primeiro ele exato. mudou a minha Então, vida. isso eu estou falando, é música. E a música fala: Jesus mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser. o meu ser. Exatamente. Mas Jesus primeiro entrou para iluminar, né? É Não verdade. adianta querer que Ele ilumina antes e depois. Então, e o fica por Espírito isso Santo, mesmo. o Espírito Santo, ele toca na pessoa. E ele vai convencer a pessoa do pecado. Exato. Não importa que área. Pecado Verdade. é pecado. Verdade, pastor Wagner. Entende? Isso é uma verdade, rapidamente. Quando eu trabalhava em São Paulo, a gente costumava sair cedo, às 4 horas, na sexta-feira, tal. E a gente jogava uma bola, tal. E aí tinha um colega meu que chamava de Ivanildo. E aí sempre acabava o futebol, eu tomava ali um tampico, né, uma tubaína, né? Isso é bom, hein? E aí ele chegou assim para mim, né, falou assim: "Ô, mó negão tomando tampico", eu não falei nada. E aí passou 3 meses, ele se converteu. Aí ele falou para mim: "Pô, eu entreguei minha vida para Jesus". Aí na hora o Espírito Santo falou comigo: muitas vezes você se calou naquele momento, mas foi sua atitude. Então, veja assim que Deus, ele trabalha também em ambientes também, que muitas vezes você está ali, vai ser a sua atitude. E aí você vai demonstrar quem você é em Cristo Jesus, aí vai ser um impacto na vida da pessoa, e a pessoa assim: "Pô, o cara não me respondeu, o cara não me xingou, que negócio é esse?". Então, hoje, graças a Deus, ele mora lá em Carapicuíba, faz 2 anos, acho que 3 meses que ele se converteu. Mas por uma atitude, tomando um tampico. Precisa E aí depois- convidar ele para tomar uma tampico novamente. exatamente. Né? Eu falei para ele: "Não, paga um tampico agora", eu falei para ele, né? Então, muitas vezes, né, pastor Wagner, pastor Ari, são as nossas atitudes de demonstrar o amor de Jesus conosco, e muitas vezes as pessoas, elas vêm com algumas palavras, saber também nos guardar também. Isso também é Você evangelismo. está falando algo aqui, nós vamos ter que encerrar, faltam 3 minutinhos só. Depois você ora ali para encerrar, mas só compartilhar algo aqui. Você está falando a respeito das pessoas que, de alguma forma, são impactadas. Mas nós ministramos e falamos de Jesus. O que essas pessoas querem ver é em quem está falando para elas o que Deus mudou primeiro na sua vida. E aí, quando você está falando que você teve uma mudança, você está falando da sua experiência pessoal. E experiência pessoal não adianta, cara, é assim: contra fatos não há argumentos. Quando você está falando da sua experiência com Deus, por mais que a pessoa possa querer espiritualizar, ou não importa o que é, cara, Principalmente quando ela te conheceu antes, né? Como então, você porque é. o verdade. impacto do que você era e quem você é agora não tem que se questionar. Exato. A questão é justamente essa. Por isso que o cristianismo ele é algo crescente. Nós não podemos ficar olhando para trás e nem depender do passado. Hoje tem que ser melhor do que ontem, amanhã tem que ser melhor do que hoje. E aí, sim, esse evangelizar é o seguinte, é a verdade que eu vivo, eu vou pregar para a pessoa. Não é uma imposição, mas é o seu testemunho. E o testemunho de que a pessoa, estou falando a respeito de Jesus que transforma. O que ela quer saber é o seguinte: já que você está falando para mim, é o que Jesus fez na sua vida. Por isso que nós entendemos que o evangelismo é uma ferramenta poderosa, como que foi dito pelo Du, né, nesses dias aqui, para alcançar as pessoas através da palavra de Deus, seja através do pessoal,
seja através na praça presencial, seja através das redes sociais, mas tem que causar um impacto. Não somos nós que causamos impacto, é a palavra de Deus, que ela confronta qualquer nível de pecado e qualquer coisa, e não confronta para o mal, confronta para o bem, não confronta para a morte, não confronta para a vida, e é por isso que nós temos que continuar pregando o Evangelho. Amém. Amém, pastor Alexandre, Glória a pastor Deus. Ari. Amém. Eu só queria deixar algo para a igreja, que a importância, queridos, se você tem um desejo no seu coração, talvez ouvindo o que nós estamos conversando aqui, nós se dermos a abertura aqui, nós vamos ficar mais 3 horas conversando, né, Ari? Eu creio que são temas específicos, nós vamos voltar novamente falando sobre isso outras vezes, mas querido, se você sente em seu coração que você quer participar de um ministério, você quer fazer parte de um grupo de irmãos, que vão para a praça, que vão servir os cafés, que vão ter a oportunidade ali de olhar olho no olho das pessoas, procure o pastor Alexandre, você sente de Deus, vá até ele, ou então a pastora Kátia, converse com eles, certamente você vai ser bem-vindo, você vai ser treinado, vai ser preparado, vai entender melhor o que é o evangelismo, você vai entender, vai saber exatamente o porquê e o que você está fazendo ali. Amém. Caso você, irmão, queira evangelizar, mas você não quer participar de um grupo específico, por favor, aproveite toda oportunidade que você tiver na sua rede social, toda oportunidade, compartilhe com seus amigos, conhece algum familiar, algum conhecido que está precisando urgente conhecer a Deus, faça o seguinte, talvez você tenha vergonha até de pregar o Evangelho, talvez tenha vergonha até de falar da sua transformação, mas faz o seguinte, convida essa pessoa para vir à igreja com você, aí ela vai ouvir a pregação, ela vai ouvir o Evangelho pregado, talvez vai ouvir o pastor Ari testemunhando da vida dele. Convida para assistir o culto online, né? Às vezes ou juntos, exatamente, né? É ou caminho. juntos online. Talvez você vai ouvir o testemunho da vida do pastor Alexandre. Quantos testemunhos nós temos neste período de evangelismo, que se ele for numerar aqui, são muitas pessoas. Nós falamos rapidamente a respeito da Sara, talvez a igreja nem entendeu o que aconteceu ainda, nós vamos falar a respeito do que a igreja tem feito. Foi uma porta que Deus abriu para ajudar uma pessoa que estava longe do evangelho, na verdade, né? Foi alcançada pelo evangelismo, e essa pessoa se posicionou, e hoje está na igreja conosco. Deus está abençoando essa pessoa, não tinha uma casa para morar, hoje ela já tem um lugar para morar, porque Deus tem abençoado, usado a igreja sim, mas Deus tem abençoado esta menina. Então, querido, você quer ajudar, você quer fazer parte, em nome de Jesus, compartilhe, convide as pessoas para assistir o que a igreja tem fornecido, o que a igreja tem dado com amor, com carinho para estas pessoas. Se você, querido, quer compartilhar algo, você quer contribuir especificamente com o ministério, pode conversar também com o pastor Alexandre, se é panfleto que ele quer fazer alguma coisa. Queridos, qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de contribuição, saiba de uma coisa, vai fazer com que o evangelho avance, com que o evangelho cresça. Então, com o meu coração assim, como eu amo você, a tua fidelidade, seus dízimos, suas ofertas, suas contribuições, tudo isso coopera para que a igreja avance. Isso significa que nós vamos continuar pregando o evangelho dentro e fora da igreja, até porque igreja, o nome eclésia, significa para fora. Nós fazemos para dentro, para edificação, mas para ganhar as pessoas, nós temos que ir para fora. Então, quando nós somos fiéis nas contribuições, faz com que a igreja alavanque o trabalho aqui dentro, mas principalmente, alcance aquelas pessoas que estão lá fora perdidas. Amém? Amém, pastor Ari? Amém. Se puder orar. Primeiro Glória agradecendo os irmãos, Amém. agradecendo o pastor Glória a Alexandre, Deus. Amém. Tamo agradecendo junto o pastor Ari. Quiser, Tamo suas junto. considerações finais. Não, obrigado, Deus abençoe a vida de cada um que está nos assistindo, e dizer para vocês que o evangelismo é uma chama viva do reino de Deus, para as nossas vidas e para as pessoas que estão lá fora. Glória a Deus. Amém? Amém. 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 As minhas considerações finais são que Deus te abençoe grandemente. Amém? Vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esses momentos que estivemos aqui, ó Pai, compartilhando da Tua palavra, Deus, compartilhando daquilo que o Senhor, ó Deus, nos pede para fazer, que é pregar o Evangelho para toda criatura, Pai, para todo ser, ó Deus, que precisa, ó Deus,
conhecer o Senhor, que precisa se converter, que precisa da salvação, Pai. Ó Deus, e nós muitas vezes negligenciamos, ó Pai, esse mandamento do Senhor. Ó Deus, mas em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha agir na tua igreja, que o Senhor venha, papai, tocar no coração de cada crente aqui do Vinho Novo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar essas vidas, ó Deus, de forma que eles venham perder o medo, a vergonha, ó Deus, e não só de fazer parte do ministério de evangelismo, não é essa a questão, Pai. A questão é que eles possam, por onde eles passarem, ó Deus, que eles possam testemunhar do teu amor, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um, ó Deus, falando do teu amor, falando do teu evangelho, ó Deus, seja pessoalmente falando, seja nas redes sociais, ó Deus, mas que seja algo assertivo, Pai, que não venha ser somente palavras lançadas ao vento, mas que venham ser, ó Deus, palavras que venham realmente edificar a vida das pessoas, ó Deus, de forma que o teu Espírito Santo, Pai, possa usar esta palavra para convencer, ó Pai, as pessoas do pecado, ó Deus, convencer as pessoas de que elas precisam, ó Deus, se converter ao Senhor, ó Deus, e em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses esclarecimentos, ó Pai, e cremos que de hoje em diante, Pai, nós seremos pessoas diferentes, levaremos a sério, ó Pai, o evangelismo pessoal, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco. Pastor Alexandre, toca aí, pastor Ari, toca aí, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até domingo, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Aleluia.